Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia e História do Tocantins, o estado da livre iniciativa e da justiça. Baixa qualidade, se ficar ruim assim, eu vou ter que mudar de local para a gente continuar nossa aula. Alexandre Júnior, boa noite, Isabel Cris, boa noite, Elvina, boa noite, Ana Paula, boa noite, Bruna, boa noite, seja bem-vinda, Nerice Cavalcante, seja bem-vinda, Karina Sacramento, diretamente do nosso querida Guaraí, boa noite, dia 6 estarei com aulão aí em Guaraí, hein? Denise Almeida, boa noite, Maxwell Lopes, boa noite, Ana Paula Castro, seja bem-vinda, Adelita Ribeiro, seja bem-vinda, Resolve Júnior, boa noite, Araguaína, temos aula marcada para o dia 28 de abril, já está com inscrições abertas e eu acho que já está quase encerrando, hein? Toma cuidado, vamos se inscrever. Deixa-me ver aqui, Ernesto Biratã, boa noite, seja bem-vindo, Micael, boa noite, show de bola, Karina, Arsênio, boa noite, meu amigo Arsênio, Douglas, boa noite, seja bem-vindo, Siloene, boa noite, Carmen Trindade, boa noite, Actor Hugo, lá de Grupi, boa noite, Actor, como é que você tá? Vamos ter outro aulão por aí, por Grupi, hein? Raquel de Imperatriz, seja bem-vinda. Valquíria, boa noite, vamos que vamos. Batista, Odair Batista, boa noite. Odete, boa noite, seja bem-vinda. Alênio Paiva, boa noite. Salve, meu amigo Douglas, como está, Douglas? Boa noite, Fabiana de Silvanópolis. Temos aulão marcado aí para Silvanópolis, está quase chegando a data. Flaviane, boa noite. Cezinha, ô, meu amigo prefeito Cezinha, boa noite, como está? Meninos, vamos começar a nossa aula? Podemos. Henrique Nezelo, boa noite, seja bem-vindo. Olha só, vamos começar a nossa aula agora. Eu resolvi fazer na aula de hoje, resolver uma série de questões para a gente testar o conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo. Marta Noleto, boa noite, seja bem-vinda. Alexandra Araújo, boa noite. Núbia Cassiano, boa noite. Marianópolis, seja bem-vinda. Mara Vale, boa noite, oriunda de Campina Grande, na Paraíba. Rapaz, tem muitos amigos professores aqui de Campina Grande, viu? Muitos mesmo. São poucos, não. Meninos, eu vou mudar de lugar, porque quando começa com sinal ruim onde eu estou, a aula não rende. Então, para evitar essa problemática frequente, vou mudar de local aqui. Um local onde o sinal normalmente pega um pouco melhor, tá? Um momentinho. Vamos lá. Ok. Ok, professor. Boa noite. Pronto, sinal aqui é melhor. Campina Grande. Ronald Peles de Araguaína, boa noite. Joaquim Barros, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu colocar logo o telefone de contato aqui para quem quiser adquirir material de Geografia e História de Tocantins, Geografia e História de Palmas, gratuitamente. Material atualizado, 63984857576. Quem ainda não recebeu, por favor, encaminhe um WhatsApp para esse número que eu estou fixando aí, hein? Apostila gratuita. Pronto, o número está fixado, é só mandar um WhatsApp solicitando material. Fala seu nome, viu, Cris? Boa noite. Fala seu nome e cidade, você vai receber gratuitamente. Professora Carliane, seja bem-vinda. Gratuitamente material. Lá de Taguatinga, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite. Meninos, lembrando a vocês que nós teremos concurso da SEDUC, a prova vai ser no início de junho. Concurso da educação no município de Palmas, da educação também no município de Paraíso Tocantins, já anunciados, certo? Concurso da saúde de Palmas e do Estado, concurso do quadro geral de Palmas e do Estado. Valquíria, boa noite. Sandra Gomes, boa noite. Quer material? Manda um WhatsApp para esse número que está aí, viu, Sandra? Luciana Barros, boa noite. Nayara Núbia, seja bem-vinda. Por favor, não está seguindo, segue agora. Manda o WhatsApp para esse número para receber o material gratuitamente. Dia 11 de junho, está falando aqui a Neiva, do concurso da SEDUC. Ok, meninos. Professor Irã, boa noite.
Vou lançar algumas questões aqui agora. Já ao longo do tempo nós estamos trabalhando conteúdo de geografia e história do Tocantins e vamos testar um pouco o conhecimento de vocês. Pode ser? A cada questão que eu for demonstrando agora, nós vamos comentando sobre o assunto para fortalecer ainda mais o conhecimento. Ok, Cida lá de Miracema, seja bem-vinda. Estive em Miracema recente, 2 dias atrás. Ok, meninos? Observando essa questão. Vou utilizar aqui de questões de concursos anteriores. Deixa eu apagar aqui os comentários. Quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Quem não salvou o número ainda, lá de Crato, meu amigo Eldes. Quem não salvou o número ainda, por favor, salva o número no seu WhatsApp, no seu celular e manda o WhatsApp para mim. Bora papirar conteúdo de História e Geografia. Tânia, seja bem-vinda. Ok, meninos, vou desativando aqui rapidamente, depois a gente volta, tá? Olha só, questão de concurso, TRE Tocantins. Assinale a opção que traduz adequadamente a posição do estado de Tocantins em relação ao Brasil. Meninos, para eu falar sobre isso, deixa eu comentar um pouco sobre o assunto, tá? Professor, o Tocantins foi criado a partir da divisão do estado de Goiás. Ok. Goiás pertence à região centro-oeste. Tocantins pertence à região norte do Brasil. O que motivou o Tocantins a ser inserido na região norte, se Tocantins é antigo norte goiano e Goiás é centro-oeste? Meninos, a vegetação do Tocantins predominante é cerrado. 87% do Tocantins é cerrado, que é a vegetação predominante no estado de Goiás. O clima do Tocantins é tropical, ou tropical semiúmido, ou tropical continental, tropical típico, que é o mesmo clima de Goiás. Tropical com verão chuvoso e inverno seco. A chuva se concentra de dezembro a março, que é a estação do verão, e a seca é mais intensa de junho a setembro. Mas os meses de chuva vai de outubro até abril e os meses de seca de maio a setembro. Ok? Professor, semelhante a Goiás. Professor, então nós temos características climáticas, de vegetação, de relevo, de solo, muito semelhante culturalmente, muito semelhante a Goiás e ao centro-oeste. Sim, mas pertencemos à região norte. Por quê? Porque motivo econômico. Quer dizer, sabe qual é a visão do governo federal, para entender de forma mais simplista? O governo federal ele pensa assim, rapaz, o povo do norte e nordeste é um povo pobre, então eu vou ter que liberar mais recurso para o norte e nordeste para que desenvolva e chegue mais próximo do equilíbrio de desenvolvimento que ocorre no centro-sul do país. Então, em função de questões financeiras, facilidade na captação de recursos com juros menores, volume maior, carência maior para começar a pagar, então o Tocantins veio para a região norte do país, ok? Professor, eu poderia afirmar que dos estados que fazem fronteira com o Tocantins, olha, dos estados que fazem fronteira eu tenho Maranhão, Piauí e Bahia, que pertencem à região nordeste do Brasil. Eu tenho Goiás e Mato Grosso, que pertencem à região centro-oeste do Brasil. E eu tenho o estado do Pará, que pertence à região norte. Isso quer dizer o quê, professor? Que o Brasil, ou melhor, que o Tocantins não faz fronteira nem com estados da região sul, nem com estados da região sudeste. Mas faz fronteira com 3 estados do Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia, com 2 do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, e com 1 estado da região Norte. Tudo que eu estou falando para você sobre o assunto já foi abordado em questões anteriores, mas vamos resolver essa questão. Bom, assinale a opção que traduz adequadamente a posição do estado de Tocantins em relação ao Brasil. Letra A. Com óbvia exceção da região sul, o Tocantins faz divisa com todas as demais regiões brasileiras. Acabei de dizer que o Tocantins não faz divisa nem com a região sul, nem com a região sudeste. Portanto, a alternativa A, alternativa falsa. Letra B. Na contramão da tendência atual da economia brasileira, o agronegócio se expande no Tocantins. Meninos, o agronegócio, sim, ele se expande no Tocantins, mas isso não é na contramão da economia brasileira, não. O agro está se expandindo no país inteiro. Portanto, letra B também é falsa. Vamos à letra C. Perdão, eu já li foi a letra C aí. A letra C que eu fiz a leitura agora que é falsa. Letra B. O Tocantins é o mais setentrional dos estados da região amazônica. Meu Deus do céu, professor, o que é setentrional? Olha, eu fiz um aulão em Paraíso, na semana passada, fiz um aulão foi ontem? Acho que foi ontem que eu estava em Barrolândia, certo? E falei exatamente sobre essa palavra. Setentrional. Professor, o que significa setentrional? A palavra setentrional significa norte. Aí eu pergunto, o Tocantins é o estado mais norte da região amazônica? De forma alguma. Professor, e se a questão afirmasse assim, que o Tocantins, ciente, eu até comentei isso na sala de aula,
Eu sei que aqui no Tocantins, aqui em Palmas, na Praça de Girassóis, que é onde fica a sede do governo do estado, no centro da capital, certo? Aqui em Palmas se encontra o ponto geodésico do Brasil. O ponto central do Brasil está na Praça de Girassóis. Professor, o que é a Praça de Girassóis? É semelhante à esplanada dos ministérios em Brasília, é onde fica a sede do governo do estado, certo? E na Praça de Girassóis tem um monumento identificando como sendo o ponto geodésico do Brasil, o ponto central do país. Professor, e daí? Se na questão falasse assim, ó, em Palmas, capital do Tocantins, no centro do estado, se encontra o ponto geodésico do Brasil. Está correto. E se ele falar fruto disso, sabendo disso, podemos então afirmar que o Tocantins é o estado mais setentrional do Brasil? Não. Por quê? Porque centro não é setentrional. Setentrional não é centro. Setentrional significa norte. O Tocantins não é o estado mais setentrional. O Tocantins é o estado mais central do Brasil. Mas, se falar qual o estado mais setentrional do Brasil? Setentrional vai ser o estado de Roraima. Lá, Roraima, eu tenho o ponto extremo norte do país. Então, o estado mais setentrional é Roraima. O estado mais central é o Tocantins. Vamos olhar a alternativa B? O Tocantins é o mais setentrional dos estados da região amazônica? De forma alguma. O Tocantins não é o estado mais norte dos estados da região amazônica. Portanto, falso. Letra D de dado. Por sua localização geográfica, o Tocantins é a passagem terrestre natural entre o sul e o norte do país. Pois, esse negócio de passagem terrestre natural entre o sul e o norte, o Tocantins já está no norte, entendeu? Acho que está um pouco equivocado, mas deixa eu dar uma olhada na letra E. Ao contrário de outras regiões brasileiras, parques nacionais e reservas indígenas inexistem no Tocantins, fruto de negociação política com a União quando o Estado foi criado. Mentira. O gabarito dessa prova, ele considerou a letra D, mas a letra D, eu afirmo a vocês, ainda cabe recurso. Certo? Com certeza ele marcou a letra D porque das alternativas é a menos pior que tem aí, mas ainda cabe recurso. Mas a letra E, quando fala que no Tocantins não existe Parque Nacional, tem Parque Nacional. Parque Nacional do Araguaia pega parte norte da Ilha do Bananal, por exemplo. Então está equivocada a letra E. Letra D, por sua localização geográfica, Tocantins é a passagem terrestre natural entre o sul e o norte. Gente, Goiás é uma passagem terrestre natural entre o sul e o norte. Certo? Eu poderia dizer que o Mato Grosso é uma passagem, o Mato Grosso do Sul é uma passagem, o Tocantins, por já estar na região norte, falar que é uma passagem natural entre o sul e o norte, não, ele já está no norte. Está equivocada a letra D, mas o gabarito dessa questão considerou a letra D como alternativa correta, ok? Vou ligar os comentários aqui para vocês falarem, enquanto eu pego um copo d'água. E a gente vai comentando mais um pouquinho. Joselma Cavalcante, seja bem-vinda de Palmas. Adriana Souza está seguindo, obrigado. Vitória Mizia, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por estar seguindo. Ok, meninos. Professor Raulinson. Meninos, vocês que vão fazer concurso, Raulinson, eu vou adicionar você aqui para você só convidar o pessoal aí para você fazer uma aula aí para eles. Se vira, meu amigo, se vira. Aparecer, você fala para eles, pessoal, vou fazer uma aula, uma live aí, gratuita para vocês, sobre o conteúdo de matemática para o concurso da SEDUC. Ó, agora peguei ele de surpresa com a calça na mão e ele não está querendo aparecer. Que é isso, Raul? Não deixa na mão não, aparece aí. Foge não, rapaz. Meninos, o Raulson, acho que ele está em um momento inapropriado, deve estar no banheiro. Não, não vou falar isso não. Ó, apareceu. Ô, meu parceiro. Deixa eu tirar os comentários aqui. Ele correu para dentro do carro para dizer que não estava no banheiro. Né? Trabalhando. Trabalhando. Gordinho, diz aí, você vai fazer um aulão mesmo aí para os meninos ou vai fazer, se não presencial, uma live aí de matemática? Decide o que você vai fazer, porque eu acabei de prometer para o concurso da SEDUC. Onde vai ser, como vai ser, que dia vai ser? Tem como já definir ou vai marcar com eles depois? Vai. Nós podemos fazer, inclusive, se quiser fazer junto, matemática e geografia, será uma honra fazer essa live aí com você e fazer presencial também. Daqui 2 sábados eu já vou fazer presencial aqui no Global, em Palmas. Já articulei com alguns alunos, fazer aí de 2 a... Liga a luz do carro aí, o povo não vai assustar contigo, não. Fazer o quê? Desligar a luz? Não, ligar, tá ligada? Tá ligada, porque eu tô
tô vindo do trabalho, tô vindo da agora. É porque eu não perco a oportunidade, enquanto eu venho assistindo essas lives suas aí toda terça-feira, né? Não, vamos fazer o Paulo já seguinte, para quem não... bastante aí, até eu chegar em Luzimangue, dá tempo de eu ir assistindo bastante. Vamos fazer o seguinte, então. Pessoal, vocês estão assistindo agora, segue o professor Raulisson, tá? Olha aí no Instagram, ele tá aí, é só você puxar aí onde está meu nome. Lá em cima, você entra lá que você vai encontrar o professor Raul, que está participando da live comigo. Segue ele, pergunta para ele, professor, que dia, horário e local vai ser a aula, tanto presencial como live, que a live a gente marca depois um dia e horário adequado, e a aula presencial que ele está prometendo para vocês. A aula presencial vai ser de graça, vai? 10 reais ou 2 quilos de alimento? Aprendi aí com a vossa senhoria. Ó, 2 quilos de alimentos não perecíveis ou R$ 10 com o professor Raul. Sabe muito, muito. Não perca a oportunidade. Valeu, Gordinha. Obrigado, viu? Tô na Obrigado. pressão. Valeu. Ah. Ok, pessoal, tá vendo aí? Acabaram de ganhar de presente uma aula massa demais com um dos melhores professores de matemática que nós temos, certo? Para concurso. Você vai gostar, pode ter certeza que você vai gostar. Vamos lá. Então, vou pegar mais uma questão aqui com vocês. Mais uma questãozinha, fácil, fácil, fácil. Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, não, essa aqui tá repetindo a mesma questão. Vamos lá, mais uma, mais uma. Meninos, ó, questão da Assembleia Legislativa, questão fácil demais quando ocorreu esse último concurso da Assembleia. Dos estados abaixo relacionados, apenas um não faz divisa com o estado de Tocantins. Qual é, qual é, qual é? Professor, o que eu preciso saber? Primeiro, quais são os estados que fazem divisa com o estado de Tocantins? Segundo, quantos estados fazem divisa com o estado de Tocantins? Ao todo, 6 estados fazem divisa com Tocantins: Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Pronto. Dentre as alternativas aqui, qual delas não faz divisa? Letra A, Pará? Faz. Bahia? Faz. Maranhão? Faz. Minas Gerais? Opa, de forma alguma. Então, alternativa D de dado, alternativa correta. Professor, em relação a esse assunto, eu já vi uma questão que perguntava, eu afirmava, aliás, que o estado do Maranhão faz divisa com Tocantins a norte, nordeste e a leste. Meu Deus do céu. Se cai essa afirmativa na prova, você marca o quê? Responde aí para mim. Vou ligar os comentários aqui, ativar os comentários. Se cai na prova, seguinte afirmativa: o estado do Maranhão faz limite com Tocantins a norte, a nordeste e a leste. Certo ou errado? Valdiclei, seja bem-vindo. Tânia Gleis, boa noite, seja bem-vinda. Deusilene, seja bem-vinda. Pati, Beiju, boa noite, seja bem-vinda. Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram, ok? E aí, Lana, boa noite. Cheguei, povo bonito. Nara, boa noite. E aí, certo ou errado? Responde aí para mim. A Tânia está falando que está errado, a Milena já está dizendo que está certo, Luciene está dizendo oi, a Raquel está falando verdade, verdade, se é certo ou se é errado, não sei, mas é verdade, né? Olha só, o estado do Maranhão faz limite sim a norte, faz limite sim a nordeste, faz limite sim a leste. Então, norte, nordeste e leste, correto. Da mesma forma que o Pará faz limite a norte, faz limite a noroeste, faz limite a oeste. Professor, meu Deus do céu. Então, você quer dizer que Pará e Maranhão fazem limite em 3 pontos. Norte, no caso do Maranhão, nordeste e a leste, e o Pará, norte, noroeste e a oeste. Perfeitamente. Boa noite, professor. As aulas ficam gravadas no YouTube. No dia seguinte, eu posto todas as aulas no meu canal do YouTube. Ellen Catarine, boa noite, seja bem-vinda. Juscelia, boa noite, muito bem-vinda. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram toda terça às 22 horas. Nome do professor de chatomática. Ô, Ana Paula. Raulinson. Acho que o dele é Prof. Raulinson. Vou escrever aí rapidamente para vocês. Opa, um momentinho. Olha aí, ó. Acabei de colocar aí o Instagram dele. Vai correr.
mas para vocês verem, professor Rawlinson, ok? Aula de matemática para o concurso de educação a 2 quilos de alimentos. Quer material, Ellen? Manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí. Ou a Taylor está mandando aí, aliás, marcando algumas pessoas, Rebeca, e outros, por favor, marque seus amigos para que possa acompanhar a nossa live aqui ao vivo, nesse momento. Vamos lá, mais uma questãozinha agora, pegando outra questão. Outra. Meninos, o estado do Tocantins está situado geograficamente na região. Já falamos isso no início, né? Região norte. A letra A está dizendo que é centro-oeste, falso. Letra B está dizendo norte, fazendo divisa ao norte com Maranhão e Pará. Olha aí, ó. Olha que bacana. Não só saber que é a região norte, quais estados fazem limite com Tocantins ao norte. Maranhão e Pará. Portanto, letra B é a alternativa correta. Mas vamos ver a letra C? Centro-oeste, fazendo divisa ao sul com Goiás. Não, região norte, fazendo divisa ao sul com Goiás. Letra D, norte, fazendo divisa a oeste com Bahia, Piauí e Maranhão? Não. Bahia, Piauí e Maranhão se localiza a leste do Tocantins. Ok? Portanto, resposta correta, letra B de bola. Se localiza na região norte, fazendo divisa a norte com Maranhão e Pará. Obrigado por estar marcando os seus amigos. Continue marcando, chama eles para aula. Vamos estudar, vamos passar no concurso. Gratidão. Vamos que vamos. E quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Podemos ir para a próxima questão? Fácil. Questão da PMTO, essa aí. Ok, professor. Meninos, olha só. Questão do bombeiro militar do Tocantins, bombeiro IPM. Em relação ao espaço geográfico do estado do Tocantins, como o estado mais jovem da federação, é correto afirmar quanto aos seus limites? Meninos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Responde aí para mim. É correto afirmar que o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988. Ok? Ok, professor. 5 de outubro de 88. Professor, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, mas na Constituição de 88 foi criado apenas o estado do Tocantins ou foram criados 3 estados? E aí, professor? Desativando um pouco os comentários aqui. Na Constituição de 88 foram criados apenas o Tocantins ou 3 estados? 3 estados foram criados na Constituição de 88. O estado de Roraima e o estado do Amapá, que ficam lá no extremo norte do Brasil. Roraima e Amapá foram criados na mesma data que o estado do Tocantins, em 5 de outubro de 88. Professor, tá, foram criados 3 estados. Se foram criados 3 estados, eu posso afirmar que o Tocantins é o mais novo estado da federação? É correto afirmar isso? É correto. Não é, professor, mas foram criados 3. Eu sei disso, criança. Foram criados 3, só que lá na prova de Roraima, eles falam que é Roraima. Na prova do Amapá, fala que é Amapá. Aqui no Tocantins, é conhecimento regional do Tocantins. Nós vamos, é claro, levar o peixe para o nosso estado. Foi criado o Tocantins, mais novo estado da federação. É claro que o parto, na época, de 5 de outubro de 88, foi trigêmeos, né? 3 estados. Mas tem outro detalhe para a prova. Professor, que outro detalhe nós temos? Olha, o outro detalhe que nós temos é que o ex-presidente da República, José Sarney, que era presidente na época da criação do Tocantins, ele vetou a criação do Tocantins por 2 vezes consecutivas. Apenas na terceira tentativa que o Tocantins veio a ser definitivamente criado. Professor, então Sarney vetou a criação do Tocantins por 2 vezes? Sim. Na terceira o Tocantins veio a ser criado, perfeitamente. Meu Deus do céu, professor, por que Sarney não queria? Gente, Sarney não queria por outros motivos que não vem ao caso aqui, mas deixando bem claro, ele acreditava que, não vem ao caso eu estou falando, né? Ele acreditava que a criação do Tocantins iria enfraquecer o desenvolvimento econômico e social do sul do Maranhão. Gente, a dificuldade de desenvolvimento econômico e social do sul do Maranhão é por uma questão de governo. Quer dizer, aqueles que governavam o estado do Maranhão, infelizmente, não faziam o investimento devido para que a região viesse a se desenvolver. Da mesma forma como o desenvolvimento inexistente do norte goiano, antigo norte goiano, era em função da gestão do governo de Goiás. A partir do momento que emancipou, trouxe desenvolvimento para o norte de Goiás, hoje Tocantins, como também tem projeto aí visando a divisão do estado do Maranhão para criar um novo estado na parte sul e buscar um desenvolvimento maior, como ocorreu com que hoje
nós temos o estado do Tocantins. Mas vamos voltar a essa questão. Em relação ao espaço geográfico do estado do Tocantins, como o estado mais jovem da federação, é correto afirmar quanto aos seus limites, letra A, ao Nordeste, Pará e Mato Grosso. Meninos, se liga numa dica, tá? Só pegar um negocinho aqui. Se liga na seguinte dica. Nós temos 4 pontos cardeais, correto isso? Norte, Sul, Leste e Oeste. E daí, professor? E daí que, para cada ponto cardeal, nós temos, no caso, vou falar aqui brevemente, a Norte faz limite com o Tocantins. Estou mexendo aqui, estou resolvendo uma coisa aqui em casa. Tá? A Norte faz limite com o Tocantins, o estado do Maranhão e Pará. A Sul, o estado de Goiás. A Leste são os estados que ficam à direita do Tocantins. A Leste eu tenho o estado do Maranhão, Piauí e Bahia, que se localiza à direita, a Leste. E a Oeste do Tocantins eu tenho os estados do Pará e Mato Grosso. Ok. E daí, professor? E daí que para cada ponto colateral, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, somente um estado faz limite com o Tocantins. A Nordeste, a Sudeste, Sudoeste e Noroeste, somente um estado faz limite. Ou seja, a Nordeste eu tenho Maranhão, Sudeste, Bahia, Sudoeste, Mato Grosso e Noroeste, o estado do Pará. Professor, então nessa questão, quando falo na letra A Nordeste, Pará e Mato Grosso. Não, a Oeste, Pará e Mato Grosso. Tá? A Nordeste seria Maranhão. Letra B, a Oeste, Bahia e Mato Grosso. Não, a Oeste é Pará e Mato Grosso. Portanto, aliás, a Oeste, Pará e Mato Grosso. Portanto, falso. Letra C, ao Sul, Goiás e Piauí. Não, a Sul apenas o estado de Goiás. Letra D, ao Sudeste, Pará e Maranhão. Lembra que eu comentei há pouco que nos pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, só um estado faz limite? Aqui ele está dizendo que o Sudeste são 2, Pará e Maranhão, e errou os 2, porque a Sudeste é só o estado da Bahia. E letra E, a Leste, Maranhão, Piauí e Bahia. Alternativa E, alternativa correta. Ok? Vamos para mais uma questão aqui. Fácil, fácil, fácil. Meninos. A última alteração em relação ao número de municípios que compõem a base territorial do estado do Tocantins ocorreu em 1º de janeiro de 1997, permanecendo este número até os dias atuais. Quanto ao número de municípios existentes no estado do Tocantins, pode-se afirmar que é de... Meninos, se a última criação se deu em 97 e hoje são 139, então a resposta é a letra D de dado 139. Professor, letra D, alternativa correta, com certeza. Mas eu vou explicar um detalhe para vocês sobre isso, tá? Vou explicar para vocês um detalhe sobre os municípios. Já teve questão que perguntava assim, ó, quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato da sua criação? Isso é questão de prova. No ato da sua criação eram instalados. No ato da criação eram 60 municípios instalados. Professor, e hoje são quantos municípios instalados? Hoje são 139. Mas nesse meio tempo, tem outro detalhe que é abordado na prova. Professor, que detalhe nós temos? Vou colocar o cabo aqui para carregar e mudar aqui o lugar. Um momentinho. Deixar aqui um pouquinho. Opa! Deixar carregando, tem que mudar de lugar. Ok. Professor, nós tínhamos 60 quando o Tocantins foi criado, 60 municípios instalados, e 19 municípios apenas criados pela Assembleia Legislativa de Goiás. Preste atenção no que eu estou afirmando a vocês, que é questão de prova, tá? Quando o Tocantins foi criado em 88, eram apenas 60 municípios instalados. Porém, a Assembleia Legislativa de Goiás já havia criado mais 19 municípios. Professor, qual a diferença entre criação e instalação? Instalação, meninos, é quando eu tenho já prefeito e vereador, quando o município já existe de fato e de direito. Criado é só na lei. Então, a Assembleia Legislativa de Goiás, em 88, criou 19 municípios, e esses 19 municípios foram instalados no decorrer do ano de 89. Professor, tá, me explica como é que isso já foi abordado na prova. Já foi abordado assim, ó. 2 municípios, dos 19, tá? Que tinham sido criados em lei. 2 municípios
Opa, Fernando da Silva, seja bem-vindo. 2 municípios foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. Quais foram eles? Meninos, nós tínhamos 60 municípios, nós tínhamos 60 municípios instalados e 19 apenas criados em 88. Dos 19, 2 foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. Isso é questão de prova. Foram eles, Aliança do Tocantins e São Valério da Natividade. Professor, então, a Aliança do Tocantins e São Valério da Natividade foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89. Sim, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, porém instalado em 1º de janeiro de 89. Professor, tá, me diz uma coisa, caiu uma prova, professor, falando que a primeira Constituição do Estado do Tocantins, Constituição Estadual, não tem a Constituição Federal? Que a última é de 88, quando foi criado o Tocantins, certo? A Constituição do Estado do Tocantins, ela veio a surgir apenas um ano depois da criação do Estado. Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, 5 de outubro de 89, é aprovada a primeira Constituição do Estado do Tocantins. E teve uma prova de concurso que afirmava que a primeira Constituição Estadual do Tocantins foi aprovada no dia 5 de outubro de 89, exatamente um ano após a criação do Tocantins em 5 de outubro de 88. E que nesse momento da primeira Constituição, 5 de outubro de 89, nós já tínhamos 79 municípios instalados. Olha só a soma. Quando o Tocantins foi criado, eram 60 municípios instalados e 19 só criados em lei. Um ano depois, o Tocantins já tinha 79 municípios instalados, os 60 originais e os 19 que a Assembleia Legislativa de Goiás já tinha criado. E eles foram instalados até outubro de 89. Professor, ok. E de lá para cá foram surgindo novos municípios, totalizando em 97, 139 municípios instalados. Portanto, essa questão que aí se encontra, que não está querendo abrir. Opa, acho que eu fiz algum erro aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou. Apertei no lugar errado. Meninos, então, voltando aqui a essa questão, voltando não, são 139 municípios na atualidade, vou escolher outra questãozinha aqui com vocês, tá? Rapaz, agora está travando aqui e ele não está... Oh, não está dando certo. Meu celular deu uma... Não sei se você quer dar uma orientação aqui. Estou pedindo suporte técnico aqui à patroa. Oi, não, peraí. Alô! Deixa só o papai tentar arrumar aqui. A questão não está aparecendo. Peraí, Cecília, deixa o papai terminar aqui. Oi, isso vai cair. Agora a Cecília está tentando me ajudar aqui, suporte técnico. Não está. Você não vai? Pois é, papai está tentando, mas não está indo. Não, ninguém consegue nos ver? Não, eles estão conseguindo nos ver. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ok, agora vai. Deu. Ah, não vai. Só na próxima aula que vai ir? Ah, Só na próxima aula? deu problema aqui, porque era para essa telinha aumentar a questão, mas não aumentou. Não. E agora? Amor! Então, nós vamos fazer agora, vou tentando, mas se não der, a gente vai continuando nossa Pai, aula deixa sem... eu mostrar uma coisa. Peraí, meu irmãozinho, vai cair. Eu quero só apresentar o meu pet pronto. Você quer? Eu quero apresentar. Não, tira não. Tá perdendo o sinal sem bateria. O que você quer apresentar? Hã? Eu quero apresentar o que eles e esses. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, quem ainda não conhecia, tá aqui a minha pequena, Cecília. Cecília, toda aula que ela tá acordada, ela quer participar da aula do papai, não é? Toda vez eu participo. Toda vez eu participo. Ela quer só mostrar um detalhe aqui para vocês. O papai vai tirar e você vai rápido, porque senão a bateria acaba. Pode ser?
Pode ser. Ela quer mostrar uma coisinha para vocês aqui. Opa, ela vai levar o celular com ela. Olha, gente, o aquário. Os peixinhos. Olha. O vermelhinho, que é o amarelinho. E o azulzinho, que é a misturinha. Vai olhando para eles. Vai falando, olhando para a tela, para eles verem. Viu? Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora vamos ver uma coisa. Esse aqui é branquinho, né? Ele tá um pouco assustado com vocês. Ele é um fraquinho. E aí tem um vermelhinho aí dentro. Olha, tá vendo a cabecinha dele? Que ele é vermelhinho. E também o nome dele. Não. Celular. Não. O outro é de qual cor mesmo? Esse é o branquinho. Não, e esse? Foquinho. Não, o outro. Arco-íris. E aí o outro é meio assim, arco-íris. E aí o nome de arco-írisinho. Pronto, papai pode continuar? E meio branco Manda um também. abraço para eles. Tchau. Um abraço pra vocês. Um beijão. Lá. Vamos lá, pessoal. Voltando. Deixa eu tentar ligar aqui. Bom, voltando aqui, infelizmente travou as nossas questões. Tentei desativar aqui as questões, só parar de compartilhar, ver se ele retorna agora, né? Passar a compartilhar aqui a questão, ver se ele vai. Só que ele fica pequeno. Deu tilt. Vou passar então outro conteúdo. Não vai ser em cima das questões, necessariamente. Ok? Professor, vamos lá. Em relação ao Estado do Tocantins, o que eu preciso saber sobre esses assuntos que estão sendo abordados? Você está percebendo que o mesmo assunto ele pode ser abordado num enfoque diferente. Quando se fala em relação à localização geográfica, quando se fala em relação aos estados que fazem limite, quando se fala em relação a questões históricas do Tocantins. Eu pergunto para você, por exemplo, nós temos em Palmas duas avenidas principais, a Avenida JK, a Avenida Teutônio Segurado. Quem foi JK para o Tocantins? Quem foi Teutônio Segurado para o Tocantins? Que também é abordado em prova. Professor, a importância de Juscelino Kubitschek não foi necessariamente a construção de Brasília, e sim a construção da BR-153, que passou a interligar ao norte do estado de Goiás, trazendo desenvolvimento e dando origem a cidades no norte goiano. Exato. Teve uma questão de concurso que eu ia abordar com vocês agora, mas infelizmente travou aqui a tela, mas ela pedia para você marcar, dentre as alternativas, aquela que apresentava municípios, aliás, que todas as alternativas eram municípios do ciclo da mineração do ouro, exceto um. E aí ele citava, dentre as alternativas, sempre tinha um município localizado às margens da BR-153, exceto uma questão. Como assim, professor? Meninos, ciclo da mineração do ouro ocorreu no século XVIII, tá? Na década de 20, 1724, aproximadamente, até 1780, eu tive o início, o auge e a decadência da mineração, no século XVIII, de 1724 a 1780. E daí, professor? E daí que eu posso afirmar a vocês que o ciclo da mineração do ouro, ele trouxe o surgimento, a origem das primeiras cidades do antigo Norte de Goiás, com destaque, é claro, para a Natividade, que é a mais antiga, Arraias, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo, Almas, Porto Nacional. Professor, e as cidades que estão às margens da BR-153? Bom, se eu falei para vocês há pouco que a BR-153 foi construída no governo de Juscelino Kubitschek, sabendo que o governo de Juscelino Kubitschek se deu de 1956 a 1960, eu posso afirmar a vocês, então, que todas as cidades que surgiram ao longo da BR-153, elas foram emancipadas entre o fim da década de 50, 1958, e 1997. Professor, então toda cidade às margens da BR-103, ela é oriunda da segunda metade do século XX, com certeza. Então, nenhuma cidade às margens da BR-153,
eu posso considerá-la, relacioná-la com o ciclo da mineração do ouro? De forma alguma. Nem ciclo da pecuária e navegação, de forma alguma. Professor, já que você mencionou do ciclo da pecuária e ciclo da navegação, me explica que ciclos econômicos foram esses? Meninos, ativando um comentário aqui, só para quem não pegou ainda. Salva esse número que está aí fixado embaixo para você encaminhar um WhatsApp, solicitar material gratuito de Geografia e História do Tocantins, tá? Quem não está seguindo, segue o Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui. Agora, relembrando a vocês, salvar o número aí que está embaixo, 984857576. Pegar um gole d'água aqui. Lembrando a vocês o seguinte. Lembrando a vocês, manda um oi para Gurupi. Oi, Eva. Seja bem-vinda. Boa noite, Glória. Bom, já salvaram o número aí? Vou desativar novamente os comentários. Tá? Daqui a pouquinho eu ativo novamente. Cacazinha, boa noite. Joana, minha amiga Joana de Gurupi. A Joana, gente, quem for de Gurupi, quiser fazer um aulão, aliás, quiser participar do aulão, a Joana, que está aí, tá? Joana GPI, Joana Gurupi, que acabou. Dá um outro oi aí, Joana. Dá uma mãozinha aí para as pessoas te localizarem. Através da Joana, você consegue fazer a sua inscrição para o aulão que nós vamos fazer em Gurupi. Ok? Um oi para Sandolândia. E aí, Mônica, boa noite. Cecília Samuca, boa noite. Joana, vamos dar um oi aí, Joana. O povo está te esperando. Darcinópolis, Valéria lá de Darcinópolis. Manda um abraço, meu amigo, prefeito Jackson. Ok, Ellen Catarine. Show, show, show. Olha, a Joana mandou a mãozinha aí para vocês. Está vendo a Joana? Pronto, entre em contato com ela e se inscreve para o aulão que nós vamos fazer aí em Gurupi. Ok? Ó, Leomara Soares, professor Silvanópolis está aguardando a Vossa Excelência. Aula já marcada aí para Silvanópolis. Bom, vou desativar aqui. Localizar a Joana. Desativando comentários para a gente continuar aqui. Adriana, lá de Barra do Ouro, seja bem-vinda. Ok, meninos. Continuando então em relação aos ciclos econômicos. Eu comentei com vocês que no século XVIII nós tivemos o ciclo do ouro. Durante o ciclo da mineração do ouro, a coroa portuguesa ela proibia a agricultura, ela proibia a pecuária e ela proibia a navegação na região onde ocorria o ciclo do ouro. Professor, que corresponde à região sudeste do Tocantins. Por que a coroa portuguesa proibia a agricultura e pecuária? Porque a coroa ela retirava os impostos, recolhia os impostos em cima da produção de ouro que ocorria na região. Se você fosse desenvolver a agricultura, se fosse desenvolver a pecuária, quem iria cuidar dos animais ou quem iria plantar eram os escravos. Então, se os escravos são direcionados para a agropecuária, reduziria a extração do ouro. Reduzindo a extração do ouro, reduziria a arrecadação por parte da coroa através dos impostos. Certo? Então, por isso era proibida a agricultura e pecuária. Aí você me pergunta, professor, e por que a coroa, então, proibia a navegação? E ela proibia a navegação porque, através dos rios, era o meio de transporte mais fácil a ser utilizado e poderiam fugir pelos rios sem pagar os devidos impostos. Então, era proibida a agricultura, era proibida a pecuária, era proibida a navegação na região. Compreendeu aí a situação? Professor, você quer dizer, então, que não era fácil viver aqui? Não, não era fácil. Pagava imposto demais e a vida era muito difícil. Quando ocorreu a decadência do ouro, entre a década de 70, 1770, 1780, do século XVIII, milhares de pessoas começaram a migrar para outras regiões do Brasil, porque era caro viver aqui e aqui já não se encontrava mais ouro como outrora era encontrado, como antes encontravam. Resultado disso, começou a ficar uma região deserta. Está entendendo? Professor, então foi após a decadência do ouro, já na década de 80, fim do século XVIII, que a coroa, para não virar uma área deserta, a coroa começou a incentivar a agricultura, começou a incentivar a pecuária, começou a incentivar a navegação. Quem desenvolvesse, por exemplo, a pecuária na região do norte de Goiás, ficaria 10 anos sem pagar imposto para a coroa. Quem construísse ou promovesse estabelecimentos comerciais às margens dos rios da região, ficaria 10 anos sem pagar imposto para a coroa. Professor, você quer dizer, então, que a coroa começou a promover incentivos, isenção de impostos para quem viesse a tentar desenvolver economicamente a região pós-decadência do ouro. Perfeito. E o que a prova costuma cobrar? Ela cobra municípios associados ao ciclo do ouro, ela cobra quais municípios surgiram com o ciclo da pecuária e quais municípios surgiram com o ciclo da navegação.
Professor, me diga quais são. Ciclo do ouro, século XVIII, ok? Natividade é o que eles mais colocam como exemplo. Mas além de Natividade, eu tenho Arraias, eu tenho Almas, eu tenho Conceição do Tocantins, eu tenho Chapada de Natividade, eu tenho Monte do Carmo e, é claro, também, por que não, Porto Nacional. Professor, e o ciclo da pecuária, que veio logo após a decadência do ouro, no fim do século XVIII para a primeira metade do século XIX? Olha, o ciclo da pecuária, nós tivemos como as 3 cidades que primeiro surgiram, grave esses nomes que são mencionados em prova. As 3 primeiras foram Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus, não é do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, e Taguatinga, no quadrante sudeste do Tocantins, em especial Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus estão no sudeste, Lizarda está na região mais a leste, região de Jalapão, certo? Mas foram os 3 municípios que primeiro surgiram do ciclo da pecuária. Professor, e o ciclo da navegação? O ciclo da navegação. Nós tínhamos uma relação comercial mais intensa com Belém do Pará. Então, quando se fala do ciclo da navegação na época, o que aconteceu, professor? Olha, aconteceu que os entrepostos comerciais que foram surgindo no norte, né, com isenção fiscal, surgiram primeiro lá no Bico do Papagaio, certo? No município de Araguatins, no município de Itaguatins e Tocantinópolis. Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis, no Rio Tocantins. São os 3 municípios mais antigos que surgiram do ciclo da navegação, que foi entre o fim do século XVIII e início do século XIX. Tá claro isso aí? Ok? Fácil, professor. Fácil demais. Meninos, comentamos então ciclos econômicos. Agora nós temos um outro ciclo também econômico que já foi mencionado em prova, que é o ciclo do cristal de rocha. Professor, que ciclo econômico é esse? Cristal de rocha. Cristal de rocha é a mesma coisa que quartzo. Até hoje cai na prova. Quartzo e cristal de rocha são a mesma coisa. Professor, esse cristal de rocha, chamado de quartzo, é o cristal que todo mundo conhece? É ele mesmo. Professor, e onde ocorreu a exploração do cristal de rocha? E em qual período surgiu essa forte extração econômica? Meninos, isso aí já foi no século XX. Calcula comigo. Mineração do ouro, século XVIII. Pecuária e navegação, ciclo da pecuária e ciclo da navegação entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. E o ciclo do cristal de rocha já se deu entre 1930 e 1950. Na realidade, foi de 1929 a 1950. Mas as provas costumam colocar 1930, então não vai ter problema, não. De 30 a 50, primeira metade do século XX, foi quando ocorreu o ciclo do cristal de rocha, trazendo desenvolvimento econômico para cidades localizadas no Vale do Araguaia, que se encontrava ali próximo ao Rio Araguaia. Professor, que cidades foram essas? Quando se fala de ciclo do cristal de rocha, muita gente já associa a origem de Cristalândia. E eu digo para você, com certeza Cristalândia está certo, mas a prova do concurso não coloca como exemplo Cristalândia. Normalmente ela coloca como exemplo a cidade de Pium. Por quê, professor? Porque Cristalândia fica muito evidente a resposta. Cristalândia é ciclo do cristal. Pium tem a mesma importância, teve a mesma exploração, certo? Está, na realidade, próximo à cidade de Cristalândia e é a cidade mencionada nas provas associada ao ciclo do cristal de rocha. Professor, foi só Cristalândia e Pium? Não. Além de Cristalândia, Pium, Arapoema, Dois Irmãos, você vai pegar Formoso do Araguaia, Dueré, Pau d'Arco, você vai pegar um monte de Abreulândia, um monte de municípios ao longo do Vale do Araguaia que tiveram desenvolvimento econômico ou sua origem associada diretamente à exploração do cristal de rocha. Ok? Compreendeu aí os 4 ciclos econômicos? Ciclo da mineração do ouro no século XVIII, ciclo da pecuária e navegação, que foi no mesmo período pós-decadência do ouro, entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, e o ciclo do cristal de rocha, que já se deu na primeira metade do século XX, de 1929 ou 1930 até 1950. Fácil demais, professor. Deixa aqui ativar comentários para que vocês, quem chegou agora. Carrasco Bonito lá no Bico, seja bem-vindo. Gerlininha, boa noite, obrigado por estar seguindo. Cícera Cordeiro, obrigado por estar seguindo. Ávila Ribeiro, obrigado. Meninos, pega esse número de WhatsApp que está fixado aí, segue esse número, aliás, manda um WhatsApp para mim e você vai receber gratuitamente as apostilas de Geografia e História do Tocantins, Geografia e História de Palmas e outros materiais que temos também à sua disposição. Ok, Luan Rocha. Pium fica a 18, olha aí, ó, não dá 20 km de distância de Pium a Cristalândia.
Show de bola. Meu avô morou, ele trabalhou na exploração do cristal de rocha no município de Pium e perdeu até parte da audição por trabalhar nas minas do cristal lá em Pium. Mamãe morou lá quando adolescente, né? Já rodei toda essa região aí. Nilo e Larissa, sou de Cristalândia, sejam muito bem-vindos. Núbia Rocha, lá de Esperantina. Meninas, Esperantina é o município onde ocorre o encontro dos rios Tocantins e Araguaia, lá no extremo norte do Tocantins, região conhecida com o nome de Bico do Papagaio. Leide, beijo para a tia senhora e filha dela. Olha aí, gente, tia senhorinha, avó de minha esposa, e a Rosa, que é a minha sogra. Ô, Leide, seja bem-vinda aqui. Vinícius Ferreira, que dia tem um aulão desse em Peixe? Rapaz, eu acho que em Peixe não foi agendado nenhum aulão, viu, Vinícius? Tem em Gurupi. Então, talvez seria interessante fazer um deslocamento aí. Não é tão longe, não. Vamos passear em Gurupi, vai assistir o aulão lá, porque as datas disponíveis, na realidade, já foram quase todas fechadas com os municípios. Ó, o Actoruga aguardando novo aulão em Gurupi. Vai ser o Pix Fralda, né? Já havia conversado com vocês. Pix Fralda. Rapaz, vai vir 2 crianças, se Deus quiser, no mês de agosto. Tem que levantar dinheiro para essas fraldas, meu Deus. Vamos lá, meninos. Ficou tranquilo? Ô, Gabriela Mello, seja bem-vinda, Gabi, diretamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Um abraço aí para o doutor Jorge Gustavo. Márcio Cavalcante, Taquarussu, seja bem-vindo, Márcio. Meninos, ficou tranquilo o entendimento em relação aos ciclos econômicos? Porque esse conteúdo é abordado na prova. Tá tranquilo? Alguma dúvida sobre ele? Diz aí para mim. Daiana de Pium, ficou tranquila? Tá morando em Paraíso? Tá tranquilo ou não tá? Se ficou tranquilo, Valdemir de Marianópolis, Luciane Morbeck de Araguatins. Ó, quem quer apostila, manda. Cris Vilarins, boa noite. Ô, Sarinha, boa noite. Saranias Moraes, sou de Carlos Bonito, mas estou morando em Palmas. Seja muito bem-vinda. Ok, meninos? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Ó, Ramilca Jalapoeira e o aulão de São Félix. Rapaz, esse aulão de São Félix, só se fosse para passear aí no Jalapão, viu? Fosse passear, ainda organizava, tirava a noite para fazer aula presencial aí mesmo. Mas no momento, minha esposa com a barrigona não dá para ir, não. Pegar a estrada tá meio difícil para ela, fica mais de repouso por orientação. Vai ter aulão em Colinas. Se eu não me engano, nós estávamos tentando organizar um local para fazer o aulão em Colinas. Ok, meninos? Vamos lá, vamos lá. O professor fala sobre 60 municípios, 19 municípios de criação Tocantins. Denise, eu falei sobre isso no início da aula. Depois pega, a aula vai ficar salva, pega e dá uma olhada. Mas no início da aula eu comentei sobre essa situação dos municípios. Quando Tocantins foi criado, eram 60 municípios instalados. Goiás já tinha criado, na lei, 19 municípios da Assembleia Legislativa de Goiás, e esses 19 foram instalados apenas no decorrer de 89. Até 5 de outubro de 89, os 19 municípios criados por lei pela Assembleia de Goiás foram instalados no ano de 89. E 2 foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89, que foram São Valério da Natividade e Aliança do Tocantins. Mas dá uma olhadinha lá, tá? Colinas não está marcada a data, porque a gente está procurando lugar para fazer lá em Colinas. Eu sou que dia vai ter aulão aqui em Palmas? Em Palmas, gente, eu estou esperando liberarem na região sul de Palmas, lá no auditório de Carolina Campelo, dia 26, se eu não me engano, dia 26 desse mês. Estou esperando só a confirmação, a Secretaria de Educação me dá um ok sobre, já tem um mês que eu estou pedindo a liberação do lugar, sobre o auditório, tá? Se tiver positivo, a gente vai fazer na região sul de Palmas, esse aulão. Ó, tia senhora, é irmã da minha avó Maria. Oh, que bacana, viu, Leide? Vou falar com ela pra gente dar uma passeada aí. Ó, Ipueiras, eu acho que não foi agendado o aulão em Ipueiras, viu, Carlos? Tem um professor que estava conversando, mas a agenda já estava cheia. A data de alguns municípios ela está reservada, o que está dificultando é só encontrar o local exato da aula. Fran de Catalão. Ok, meninos, acho que tranquilo. Vamos adiante. Continuar mais outro assunto aqui com vocês. Em relação ao Tocantins. Thaís Prazeres, boa noite, seja bem-vinda. Ana Zélia, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, segue aí.
o Instagram toda terça-feira, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Guaraí aguarda ansiosamente no dia 6 de maio. Ei, Raquel, até daqui a pouco aí em Guaraí. Obrigado, Cleia. Meninos, continuando mais um assunto, então, para a gente fechar aqui. Quando se fala sobre os governadores tocantins, professor, isso já caiu na prova? Ó, vai ter aula em Araguaína. Vai, Diego, é dia 20 da nossa sexta-feira, não sei se é dia 28, acho que é dia 28 da nossa sexta-feira, desse mês de abril, tá? Que vai ter aulão em Araguaína. Inclusive, as vagas já estão, a inscrição já começaram, eu não sei como é que está em relação à existência de vagas para o aulão que vai ter em Araguaína, tá? Vai ser na Escola de Tempo Integral, domingos, lá no setor Nova Araguaína. Agora eu não lembro o nome completo da escola. Mas manda um oi aí para mim, pedindo que eu mando para você a localização e os dados direitinho. Meninos, o que eu preciso saber? Relação dos governadores tocantins, desde o primeiro governador até o governador atual. Professor, você quer dizer o quê? Que o primeiro governador do Tocantins foi José Wilson Siqueira Campos. Detalhe, ele permaneceu governador por apenas 2 anos, aproximadamente 2 anos. Professor, por que Siqueira só ficou 2 anos no primeiro mandato? Porque quando o Tocantins foi criado em 88 e instalado em 89, em 1º de janeiro de 89, nós já tínhamos passado 2 anos de mandato de governadores de estado no país. Então, quem se tornou governador do Tocantins ficaria somente os 2 anos que faltavam, certo? Por isso, Siqueira Campos ficou apenas 2 anos. Professor, e Siqueira Campos foi eleito ou foi indicado? Questão de prova. Siqueira Campos foi eleito. Professor, e a eleição foi direta, o povo que votou, ou foi indireta? Eleição direta foi o povo que votou e elegeu José Wilson Siqueira Campos governador. Professor, esse povo foi de todo o estado de Goiás ou foi só do norte goiano, que nós chamamos hoje de Tocantins? Meninos, a Constituição de 88, ela determinava que o paralelo 13 era o paralelo de divisa entre Goiás e entre o Tocantins e Goiás. Então, os municípios localizados a norte desse paralelo 13, esses municípios teriam seus eleitores votando na primeira eleição para o governo do estado de Tocantins. Então, a população tocantinense votou e escolheu José Wilson Siqueira Campos como primeiro governador a ser eleito pelo nosso estado para um mandato de aproximadamente 2 anos. Está claro isso aí? Depois de Siqueira, professor, veio Moisés Avelino por 4 anos. Depois de Avelino, professor, veio Siqueira de novo. Professor, depois de Siqueira, rapaz, a sequência, eu tenho que trabalhar, aliás, tenho não, eu fiz um vídeo curto nem tanto, né? Durou 5 minutos o vídeo, mas eu vou disponibilizar, não sei se eu já, são tantos vídeos que eu coloco, mas eu acho que esse eu não coloquei ainda. Vou disponibilizar essa semana para vocês, da sequência dos governadores do estado de Tocantins. Por que ele traz um pouco de detalhe demais? Porque nós tivemos, ao longo dessa sequência, a renúncia de alguns. Como assim, professor? Olha só, primeiro governador foi Siqueira, 2 anos de mandato, depois foi Avelino, 4 anos de mandato, depois foi Siqueira, 3 anos e meio, quase 3 anos e meio. Professor, por quê? Porque no mês de abril do último ano, Siqueira Campos renunciou ao mandato. Professor, ele renunciou ao mandato. Ele renunciou e o seu vice, Raimundo Boi, assumiu do mês de abril até terminar o ano. Por que Siqueira renunciou? Olha, ele renunciou, ele falou que é porque não queria usar a máquina pública em prol da sua reeleição. Na realidade, é porque o seu filho, para ser candidato a senador, Siqueira era governador, então o filho não poderia. Então ele renuncia ao cargo de governador e o seu filho pode ser candidato a senador da República. Então o filho foi eleito senador e Siqueira foi reeleito governador de Tocantins. Professor, então depois que Siqueira foi reeleito, quem veio? Marcelo Miranda. Depois, Marcelo Miranda de novo. Professor, Marcelo Miranda, no seu segundo mandato, em setembro de 2009, ele foi afastado do cargo de governador. Foi. Quem assumiu? Foi cassado, na realidade, o Marcelo Miranda e o vice, certo? Quem acabou assumindo foi o presidente da Assembleia, Carlos Gaguin, que assumiu interinamente por 30 dias, certo? Onde ocorrem novas eleições, e Carlos Gaguin foi eleito através da eleição indireta, se tornando, então, governador de setembro até dezembro de 2010. Professor, e na eleição de outubro de 2010, quem foi eleito? Siqueira Campos de novo. Professor, o mesmo Siqueira que foi o primeiro governador, teve 2 mandatos, agora mais um mandato. Sim, Siqueira teve 4 mandatos de governador de estado, certo? Ele ganhou a eleição do Carlos Gaguin em outubro de 2010, assumindo em 1º de janeiro de 2011. Professor, Siqueira, então, permaneceu no mandato por 4 anos. Não, em abril do último ano ele renunciou de novo. Mas, professor, se Siqueira renunciou em abril de 2004,
2014, quem deveria assumir era o vice, mas o vice renunciou antes. Quer dizer, o vice renunciou na quinta-feira, Siqueira renunciou na sexta-feira. Professor, o que levou o vice da renúncia do governador? Olha, os motivos que levaram ele a renunciar não cabe a mim aqui comentar. Até mesmo porque eu não participei de reuniões que levassem a essa discussão. Tá? Mas o que importa é que o vice-governador renunciou, certo? Na quinta-feira. Na sexta, que era o último prazo para a renúncia do governador, o governador Siqueira Campos renunciou. O presidente da Assembleia, Sandoval Cardoso, ele acaba assumindo como governador, certo? Interino. É eleito por eleição indireta novamente em 2014. Ele é eleito como eleição indireta e se torna governador do estado de Tocantins até o término daquele ano. Naquela eleição de 2014, acredite, eu fui candidato a governador, não, fui candidato a vice-governador em uma das chapas. E eu costumo brincar que, se eu não me engano, eram 3 chapas. A minha ficou em segundo lugar porque nós recebemos 2 votos. Né? E quer dizer, o Sandoval Cardoso ganhou a eleição com 21 votos, a minha chapa recebeu 2 votos e a outra chapa recebeu só o voto dela, certo? 1 voto apenas. Professor, porque era um deputado que estava candidato. Professor, você quer dizer então, rapaz, por pouco eu não virei vice-governador de Tocantins. 21 menos 2, a diferença é 19 votos apenas, quase que eu era vice-governador desse estado. Vê se pode. Olha que maravilha. O professor Sandoval Cardoso ganhou a eleição, então, indireta novamente. Ganhou a eleição indireta. E aí, professor? E aí que no ano de 2014 ocorre a eleição de Sandoval disputando com Marcelo Miranda. Professor, que Marcelo é esse? Aquele que já tinha sido governador também lá atrás. Inclusive que foi afastado do cargo em 2009, quando o Gaguinha assumiu, né? Já estava no seu segundo mandato, agora Marcelo é eleito de novo, assume o governo novamente, ele se torna governador, mas de novo é afastado antes do término do mandato. Mauro Carlesse foi afastado o governador Marcelo Miranda e a sua vice, Cláudia Leles. Mauro Carlesse era presidente da Assembleia, se torna governador interino, certo? Momentaneamente, ocorre a eleição direta. Mauro Carlesse, onde o povo votou, Mauro Carlesse é eleito governador e foi, no mesmo ano, foi eleito no primeiro semestre, no segundo semestre, Mauro Carlesse é reeleito governador na eleição de outubro. Professor, e aí, Mauro Carlesse terminou o mandato, pelo menos? Não, não terminou também não. Gente, não terminou esse segundo mandato porque ele ia ser cassado. Detalhe, eu entrei com pedido de impeachment, estou deputado estadual, entrei com pedido de impeachment posterior ao afastamento do Mauro Carlesse, fui o único deputado estadual a entrar com pedido de impeachment. Meu pedido acabou não sendo aceito, mas provocaram um outro pedido e ele renunciou antes da sua cassação. Eu era o relator da cassação do Mauro Carlesse. Na primeira votação, gerou 24 votos favoráveis à cassação. No dia seguinte, acho que 24 horas depois, se eu não me engano, 24, se eu não me engano, 24 horas depois, ocorreria o segundo turno. E antes que ocorresse o segundo turno de votação, ele renunciou ao cargo de governador. Professor, na renúncia de Mauro Carlesse, professor, quem assume? O seu vice, Vanderlei Barbosa. Professor, Vanderlei Barbosa assumiu. E depois ele, já com o governo na mão, ele foi candidato no ano seguinte, foi candidato à reeleição e foi reeleito governador de Tocantins. Você está entendendo aí como é uma sequência grande de governador, tira governador, vai o vice, assume, eleição direta, eleição indireta. É por isso que eu fiz um vídeo que dura 5 minutinhos, vai ser postado essa semana aqui no meu Instagram, para que vocês possam ter acesso a mais um vídeo de dicas para ajudar vocês nos concursos. Detalhe, tá? São inúmeros. Eu tenho mais de 100, 200 vídeos de aulas de geografia sobre Tocantins e dezenas de vídeos de duração de 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, para ajudá-los a estudar melhor sobre os mais diversos assuntos do nosso estado. Foram feitos com muito carinho, exatamente para que vocês possam estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, memorizar um pouco mais e, é claro, arrebentar na prova. Entenderam aí como é que funciona? Tranquilo, fácil. Ativando aqui os comentários. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quem não está seguindo, por favor, segue aí. Moraes, obrigado por estar seguindo. Ana Paula Menezes, obrigado por estar seguindo. A minha princesa chegou aqui também, que ela também está seguindo. Está seguindo a Cecília, papai? Uhum. Então, meninos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Ó, a Eusilene está falando aulão no bico, professor. Eu estou vendo aí a possibilidade de fazer ou em Tocantinópolis, ou Augustinópolis, ou Araguatins. Ver possibilidade aí futura. Tem uma previsão de fazermos a viagem para ir, dando certo, a gente organiza uma das cidades, tá? Oi, amor. Tá, a Cecília quer saber o que vocês estão conversando aqui, está dizendo boa noite. Olá, Divonete de Poeiras, boa noite. Sua aula é 10, Ronald, boa noite. Deixa eu ver aqui, Cecília, papai vê aqui. Fernando, Ana Zeila, boa noite. Carla, boa noite. Carla Cerqueira. Juliane, muito boa aula de hoje, que bacana, fico feliz. Oi? Vai falando. Vai falando? Ela tá falando que você é linda. O Luiz Agacena tá falando, oi, linda. Ana Zeila, oh, linda amiga. Paulo Eduardo, boa noite, professor. Olha, Euris está falando, acho que é isso mesmo. Eli está falando, Cecília, linda. Olá, Cecília. Joana está falando, boa noite, linda. Deixa eu ver aqui, Joanete. Professor Júnior Gel, eu votei em você sem saber que você era esse professor top. Agora eu vou votar nas próximas vezes sabendo. Oh, que bacana. Muito obrigado. Deu certinho. Pode continuar votando que está dando certo. 2024 nós estamos aí. Meninas, oi, amor. Deixa o papai falar uma coisinha com eles. Posso? Meninos, coloca uma coisinha na cabeça de vocês, tá? Ó, estou mandando um abraço para você. Amei os peixinhos, está dizendo aqui. Amei os peixinhos que você apresentou. Pai, Oi. esse aqui escreveu meu nome. Escreveu. Escreveu seu nome aí. Um monte de gente escrevendo seu nome. Ó, o Carlos Otávio está escrevendo seu nome. Eu tô falando antes, não. Aham. Mas eu te falo meu pai. Deixa o papai finalizar. Meninos, eu sei que é verdade. Olha só, vou explicar uma coisa para vocês aqui. Primeiro, coloca na sua mente que o seu limite quem determina é você. Que se você acreditar que vai passar no concurso, você vai passar, porque quando você acredita, você faz por onde, tá? Não deixa as pessoas que ficam no seu ouvido falando assim, meu Deus do céu, você até hoje não passou, isola as pessoas da sua vida. O momento é você se dedicar, focar e estudar. Tá entendendo? É claro que estudar, fala assim, professor, estudar não é fácil. Sabe o que não é fácil? Ficar sem emprego. Sabe o que não é fácil? Correr atrás de contrato. Sabe o que não é fácil? Ser humilhado onde você está e você tem que aguentar calado porque você depende daquele contrato ou daquele emprego. Então, se dedica, estuda. Pode ter certeza que o fato de vocês estarem aqui, já são mais de 23 horas até esse momento, é porque vocês querem mudar de vida. E querer já é o primeiro passo para você conseguir o seu objetivo. Eu quero muito que vocês realizem seus sonhos, que vocês realizem seus objetivos, que vocês conquistem o seu espaço, que venham a brilhar ao seu redor, que seja a luz das pessoas ao seu redor, certo? E pode ter certeza, se você focar, direcionar, você vai começar a iluminar muita gente. Sua família vai apontar para você e falar, aqueles mesmos que apontavam para você e falavam assim, nossa, fulano não passa, fulano só fica estudando. Aquele mesmo que assim falava e apontava vai começar a falar assim, olha que bacana, viu como dá certo estudar? Viu como dá certo a sua dedicação? Certo? Vai dar certo para você. Oi, amor. Pode falar comigo. Você quer falar uma coisa para eles? Não! Eu quero falar com uma pessoa que tem uma criança. A Cecília está falando aqui que ela quer falar com uma pessoa que tem uma criança que ainda esteja acordada. Se tiver, você dá um oi aí que eu coloco para você aparecer aqui para sua criança conversar com a minha criança linda, tá? Então vou esperar. Se alguém der um alô aqui, aí o papai fala, tá bom? Ok? E aí você me chama? Aí eu te chamo. Deus abençoe a nossa vida, entendeu? Fica tranquilo, vai dar certo. Eu tenho certeza, já deu certo. Eu acho engraçado, eu estou na sala de aula já tem mais de 20 anos. Na realidade, desde 99, se eu não me engano. Desde 99. E nesse período que eu estou na sala de aula, eu já vi gente de todos os modelos. De todo jeito.
Gente que começa a estudar, não passa no concurso, desiste. Gente que começa a estudar, sai um resultado, ele acha que passou e para de estudar no dia seguinte, como se já tivesse sido chamado para tomar posse. Tá entendendo? Então, meninos, não se deixe levar pelo que a maioria faz. Na realidade, é por isso que a maioria não passa. Você foque no seu objetivo, foque no seu interesse maior, certo? E acredite que vai dar certo. Deu certo. Lá em casa nós somos 7 irmãos, saindo de Monte do Carmo. Nasci em Porto porque não tinha médico em Monte do Carmo. E esses 7 que saíram de Monte do Carmo, de pais que não tinham formação superior, foram esses 7 que sobreviveram, esses 7 que fizeram faculdade, esses 7 universidades públicas e 6 são concursados. A nossa vida mudou como eu quero que a sua vida venha mudar. Ó, Cecília, tem a Sofia aqui. Opa, ó, chama a Sofia aí que a Cecília está vindo para conversar com ela. Quero muito que vocês realizem seus sonhos, viu? Muito mesmo. E a dedicação que nós temos aqui é já há alguns anos. Na realidade, já tem mais de 10 anos que fazemos aula. Na época, pelo Facebook, YouTube, jogando aulas para vocês, exatamente com o objetivo de fazer com que vocês alcancem seus objetivos. Oi, amor. Papai chamou ela aqui, ó, apareceu. Oi, Cecília. Oi? Tudo bem? Como você tá? Deixa eu desativar os comentários aqui para ficar melhor, para Sofia aparecer também. Peraí, Sofia. Prontinho. Tá tudo bem, Cecília? Fala com ela, meu amor. Pergunta onde é que ela mora. Quantos anos você tem? 5? Fala você. Eu tenho 10. Pergunta onde ela mora. Não sei. Onde você mora, Sofia? Eu moro em Palmas, Tocantins. 1304. Na 1304. Papai conhece. Quer ir passear lá? Fala que minha mãe foi aluna do professor Júnior. Minha mãe foi aluna de você, Oh, professor. Sofia, pois manda um abraço para sua mamãe. Tá bom? Diz a ela que ela tá certinha. Irmãos gêmeos. E você siga o exemplo Vai da ter sua 2 mãe. irmãos gêmeos. Sabia? Pergunta sobre os irmãos. Você vai ter irmãos? 2. 2? Qual vai ser o nome dos seus irmãos? Legal. Não tenho primeiro. Não, tira a mãozinha da boca. Ela não escutou. Luiz e Pedro. Luiz e Pedro. O Luiz e Pedro mandam nomes bonitos. Parabéns. Mãozinha, dá tchau pra Sofia. Você é lindo, sabia? Você também. Agora eu vou colocar para vocês tirarem foto juntas ainda. Marcar com a mamãe dela. Vamos? Vamos tirar? Então dá tchau. Tchau. Parabéns, tudo de E bom. parabéns. Tudo de Beijo, bom. Sofia. Boa noite para você, tá bom? Tchau, fique com Deus. Obrigado. Tchau. Vamos falar. Beijo. Tchau. Tchau. Como é que... Você fica querendo falar com alguém, você fica toda tímida. Não é? Eu tenho vergonha porque eu não conheço ninguém. Ué, meu amor, mas aí é a oportunidade de conhecer. Você não queria conhecer, conversar com alguém? Não precisa ter vergonha, então. Eu sei. Próxima vez você diminui a vergonha, tá bom? Eu vou ficar assim. Ó. Dá tchau pra Sofia que ela tá te vendo. Tchau. Boa noite, Sofia. Beijo, fique com Deus. Meninos, entenderam aí? Tchau, meu amor. Entenderam aí o raciocínio? Difícil na vida. Para todo mundo pode ter certeza disso. A diferença entre aquele que alcança o resultado positivo e aquele que não alcança é porque quem olha a dificuldade na vida, só a dificuldade, não vai para lugar nenhum. Quem olha ali e busca a solução é onde chega onde quer. Não existe obstáculo sem solução. Não existe isso. Então, sempre que você enfrentar alguma dificuldade, procura a solução. Não fica olhando a dificuldade. Olha a solução do problema que você vai encontrá-la. Tá? Foca na solução. É a dica que eu lhe dou. Foque sempre na solução.
Professor, você quer dizer que, rapaz, procure ver o lado positivo de tudo que acontece na sua vida. De tudo. Professor, bati o carro, tá vivo? Olha o lado positivo. Professor, caí de moto, tô todo arrebentado, tá vivo? Olha o lado positivo. Professor, meu Deus do céu, professor, fui demitido, tá vivo? Olha o lado positivo. Em tudo na vida, procure ver o lado positivo. Por mais difícil, penoso e ruim que pareça ser. Entendeu? Se eu vou dar um exemplo do sentimento que eu tive e que me ajudou a superar, tá? Meu pai, infelizmente, faleceu há 3 anos e meio, quase 4 anos. Quando meu pai faleceu, você fala assim, professor, e aí? Onde é que você vê o lado positivo nisso? Meu pai viveu até quase 71 anos. Olha o lado positivo. Ele poderia ter falecido quando eu era bebê. Ele poderia ter falecido quando eu tinha 5 anos de idade. Então, procure ver o lado positivo, tenha sempre o sentimento de gratidão consigo, entendeu? Agradeça a Deus por tudo que acontece na sua vida. Seja grato. Para de reclamar. Seja grato. Agradeça sempre a Deus. Procure o lado positivo. Olha para frente, entendeu? Estuda, mantenha o foco que vai dar certo. Tudo na sua vida vai dar certo. Só depende de você querer. Meninos, muito obrigado. Quem não está seguindo. Professora Paula Zerbini. Olha só, nossa vereadora. Meninos, a professora Paula Zerbini, que ajudou, nossa vereadora em Araguaína, que ajudou e conseguiu o espaço para nós fazermos nosso aulão aí em Araguaína. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. E é claro, aqui eu já estou dando as palavras finais e despedindo, porque às 23 horas que a gente encerra, já são 23h18. Alguém comentou aqui, ó. Moreira, que tá a Ângela, que estava falando com a gente. Deixa eu ver se isso mesmo está passando aqui rápido. Moreira MC Santos. Meu avô viveu 103 anos. Olha que bacana. Muito, muito bacana. Meninos, obrigado então. Fiquem com Deus. Essa aula vai ficar salva. Segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas. Estaremos ao vivo. Segue e manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí, ó. Camila Teodoro, como que funciona as inscrições para o aulão em Araguaína? Camila, manda um WhatsApp para mim, eu vou mandar a arte para você com o contato da pessoa, você entra em contato com ela que ela está fazendo a reserva das vagas, tá bom? Manda um WhatsApp agora que eu já estou encaminhando para ti e para todos que quiserem, ok? Beijo, fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Eli Ferreira, professor, sou casada com Juan, ele te conhece e falou de você para mim. Ele trabalha na Assembleia. Sim, o Juan. Sim, encontro com ele quase todo dia lá na Assembleia. Que bacana, cara. E sempre cumprimento ele, converso com ele, vez ou outra ali na correria do dia a dia. Na parte do ar-condicionado, fala muito bem de você. Eu conversei com ele, o sotaque dele já foi perguntando logo, Juan, de onde você é? Porque esse sotaque aí não tem para onde esconder. Mas muito bacana, viu? Grande abraço para ti. Fica com Deus. Até próxima terça-feira, às 22 horas, ao vivo aqui pelo Instagram. Ok, Camila, já te respondo. E todo mundo que for mandando WhatsApp aí, pedindo material, fala assim, professor, eu sou de tal cidade. Meu nome é tal, sou de tal cidade, que aí facilita para eu responder vocês e encaminhar tudo que vocês solicitam. Ok? Beijos, como diz minha sogra. Beijo na bunda e até próxima terça. Não segunda. Tchau, meninos. Fique com Deus. Até a próxima. Aritana Messias Moraes, até. Obrigado por estar aqui conosco até agora, tá? Espanhol aqui falando, Elia. Muito bacana. Beijo, fique com Deus, tá?